preocupação de Cabral era isso. Ele dizia mesmo, se eu pudesse, fazia uma luta só com livros, sem armas. Porque realmente era a melhor maneira de preparar os quadros para o futuro. E havia realmente uma relação estreita, forte, dentro da escola, entre professores, alunos, o respeito mútuo, a preocupação de aprender, de saber. E isso continuou. Ainda hoje, quando eu encontro um antigo aluno da escola piloto, é sempre um momento realmente gratificante. Ficavam encantadas, porque nas zonas libertadas, realmente ainda, muitas vezes aparecia de vez em quando um avião, mas nas zonas libertadas a comunidade era unida, e recebiam bem os visitantes, de uma gentileza fora de série. Mesmo nós, quando nós íamos fazer, por exemplo, muitas vezes fui à zona libertada para a reciclagem, éramos recebidos com um carinho especial. Levantar de manhã, aquela preocupação, coisas que me marcaram. Quando eu me levantava de manhã, já havia um balde de água ao sol para aquecer, para eu não tomar banho na água fria. Quer dizer, são pequenos detalhes que uma pessoa não imagina, mas que íamos descobrir na disponibilidade daquele pessoal que nos aguardava sempre com muita amizade. Amílcar Cabral escolheu Maria da Luz Lilica Boal para dirigir em Conakry a escola piloto, um internato inaugurado em 1965 para preparar os filhos dos combatentes do PAIGC para a independência. Lilica Boal agradece hoje a sorte de ter participado na luta de libertação. Antes da Guiné, ela passou pelo Senegal, onde tratava os feridos de guerra que vinham por Ziguinchor, na fronteira. Foi nos tempos de aluna universitária na capital portuguesa, Lisboa, onde frequentava a casa dos estudantes do Império, que a cabo-verdiana, natural do Tarrafal de Santiago, passou a identificar-se cada vez mais com os ideais da luta pela independência. Este contraste começa em 1961, ano em que um grupo de estudantes africanos das então colónias portuguesas fugiu de Lisboa rumo à luta pela independência. Lilica Boal, então com 26 anos e mãe de uma bebé de 17 meses, fazia parte desse grupo. Acompanha-o Madalena Sampaio, que em junho de 1961, que foi o ano do início do conflito armado em Angola, integrou um grupo de 50 estudantes africanos que fugiu de Portugal para continuar a luta pela independência noutros destinos. Como é que foi essa travessia? Recorda-se bem? Nessa altura estava eu a preparar a minha tese para a licenciatura em História e Filosofia. Frequentava muito a casa dos estudantes do Império e, a partir daí, organizou-se essa saída de um grupo de estudantes dos diferentes países, mas mais de Angola, para ir juntar-se aos movimentos de libertação. Saímos de Lisboa para o Porto. À chegada do Porto, tivemos um pequeno acidente que me assustou bastante, porque era um carro cheio de africanos. Então tínhamos a preocupação durante a viagem de fazer sair o vapor para que de rua não se visse quem estava lá dentro. No Porto ficamos num hotel, que eu já não me lembro o nome, e no dia seguinte, muito cedo, partimos para a fronteira de Espanha. E aí a travessia foi num botezinho, num barcozinho muito pequeno, para sair de Portugal, Espanha. Mas em Espanha, Andaia, nós encontramos já um grupo que nos esperava, a polícia que nos esperava. E aí fomos chamados para a polícia e cada um ia fazendo a sua declaração. Estivemos presos aí durante 2 dias. Entretanto, teria havido uma intervenção da Igreja Protestante, porque nós depois ficamos instalados numa igreja do Conselho Ecuménico das Igrejas, numa igreja num lar, e houve uma intervenção realmente dessas igrejas, porque de Portugal já tinham pedido à Espanha para nos mandar para Portugal. Então, na sequência desse projeto e dessas intervenções, nós estivemos algum tempo em Paris, da Espanha, depois fomos libertados, seguimos para Paris. Em Paris estivemos nesse lar durante algum tempo e, entretanto, houve comunicação com outros países da África, com o Ghana, e aí Kwame Nkrumah prontificou-se a mandar-nos um avião buscar-nos à Alemanha. Então, depois, a saída de Paris para a Alemanha também foi uma saída clandestina. Autocarros à espera, e lá fomos até a Alemanha, onde nos esperava o Ghanaian Airways.
daí nós fomos de Paris, Espanha, Paris, Alemanha, e na Alemanha apanhamos o avião para o Ghana. Chegados ao Ghana, fomos alojados num liceu. Era um grupo de cerca de 50 jovens estudantes que saíam daquele meio estudantil, e estivemos aí instalados, claro, nas condições de um liceu que não tinha condições para alojar tanta gente, e ficamos aí onde tivemos a oportunidade de contactar vários dirigentes dos outros países. Ele era uma pessoa de uma simplicidade extraordinária, um grande pedagogo. Falando com ele, uma pessoa sentia-se realmente muito mais livre e convicta daquilo que nós poderíamos fazer. E então ele tinha contactos connosco, falava, perguntando a cada um o que queria fazer a partir daí. Eu, casada com um estudante também angolano, de medicina, o Boal, esse foi no grupo dos angolanos que foram para a frente do Congo-Kinshasa, para a criação de uma frente de saúde para apoiar os feridos de guerra de Angola. E eu, como nós tínhamos o problema de uma filha, tinha um bebê de 17 meses, que naquele contexto não quisemos trazer o bebê, não sabíamos para onde íamos, o que era, o que ia acontecer. E então foi realmente o momento mais duro da decisão, ter que separar-me do bebê. Então mandei a minha filha para a minha mãe, que vivia no Tarrafal, e nós fomos. Então aí eu disse ao Cabral que eu gostaria de ficar num sítio onde poderia ter informações da minha filha. Então Dakar foi o ponto perto do Ghana. Nós fomos para Conakry, onde havia a base do PAIGC. E de lá eu preferi ir para o Senegal para poder ter contacto com a família. Muitas vezes Pedro Pires e eu saíamos naqueles autocarros a contactar a comunidade cabo-verdiana, onde identificou-se, era um número não muito grande, mas bastante importante, com quem nós falávamos, discutíamos, conhecia o problema da situação do país naquele momento e da necessidade, naquela onda, digamos, das independências que nós estávamos a viver no Senegal. Era a independência da Guiné, Conakry, do Ghana, Costa do Marfim, o Senegal. Então, a possibilidade também de nós conseguirmos lutar para conseguir a independência de Cabo Verde. Dávamos português, todas as disciplinas, nos primeiros anos, porque depois introduzimos também o francês e o inglês, e íamos até à 6ª classe. Mas aqueles alunos mais avançados realmente tiveram muitas facilidades quando foram estudar para o estrangeiro, porque a partir da 6ª classe nós conseguíamos bolsas para a formação deles. Mandamos alunos para Cuba, para a União Soviética na altura, para a Alemanha, também mandamos para a Alemanha Democrática, para a Checoslováquia, e então eles iam com uma capacidade de acompanhamento bastante boa. Mas dávamos todas as disciplinas e dávamos também história, a nossa história. E os manuais que nós elaborávamos eram virados para a geografia da Guiné e Cabo Verde, a história da Guiné e Cabo Verde. A preocupação de Cabral era isso, ele dizia mesmo, se eu pudesse, fazia uma luta só com livros, sem armas. Porque realmente era a melhor maneira de preparar os quadros para o futuro. E havia realmente uma relação estreita, forte, dentro da escola, entre professores, alunos, o respeito mútuo, a preocupação de aprender, de saber. E isso continuou. Ainda hoje, quando eu encontro um antigo aluno da escola piloto, é sempre um momento realmente gratificante. Ficavam encantadas porque nas zonas libertadas realmente ainda muitas vezes aparecia de vez em quando um avião, mas nas zonas libertadas a comunidade era unida, né? E recebiam bem os visitantes, de uma gentileza fora de série. Mesmo nós, quando nós íamos fazer, por exemplo, muitas vezes fui à zona libertada para a reciclagem, éramos recebidos com um carinho especial. Levantar de manhã, aquela preocupação, coisas que me marcaram. Quando eu me levantava de manhã, já havia um balde de água ao sol para aquecer, para eu não tomar banho na água fria.
Quer dizer, são pequenos detalhes que uma pessoa não imagina, mas que íamos descobrir na disponibilidade daquele pessoal que nos abordava sempre com muita amizade. Há uma que eu conto sempre porque me marcou. Naquela saída que eu disse de França de Paris, sim, para a Alemanha, íamos em autocarros. E nós saímos de Portugal apenas com um saquinho de 5 quilos. E, na altura, como era uma saída clandestina, não tínhamos a hora exata da saída do autocarro. Então eu saí para ver umas montras aí. Quando eu voltei, os camaradas já estavam no autocarro. E eu procuro o meu saco. Mas onde é que está o meu saco? O que é o meu saco? Disseram-me, o Pedro é que levou. Eu disse, como? Porque o camarada Pires, pensando que uma senhora precisa mais de um saco que um homem, deixou o saco dele e levou o meu. Para mim isso é a prova do altruísmo do Pires que me marcou.